às senhoras estudantes de educação física e profissionais de educação física, aos senhores estudantes de educação física e profissionais de educação física, demais convidados de outras áreas, aos amigos dos países vizinhos do Brasil e também dos países da Europa, nós queremos saudar especialmente e pedir que nosso Pai Celestial possa nos abençoar em mais esse momento do sistema Confef-Crefes na construção de uma educação física cidadã, uma educação física que atenda devidamente à sociedade brasileira e, no caso desse fórum internacional, por que não dizer, à sociedade mundial. Nossa profissão tem suma importância para a sociedade. Ainda é a profissão do século. E toda a base do trabalho em educação física está ligada à educação física escolar. Nesse momento, nós damos início ao 5º Fórum de Educação Física Escolar do Conselho Federal de Educação Física, evento paralelo ao evento que ocorre pela Federação Internacional de Educação Física, FIEP. O tema desse evento, tema geral, será os desafios da educação física escolar, situação e tendências. Hoje, o primeiro dia, dia 13, esse evento terá 3 turnos de ocorrência, dia 13 pela manhã, dia 14 pela manhã e dia 15 pela manhã, sempre de 9 às 12 horas. Para a solenidade de abertura do evento, nós queremos convidar o presidente da Comissão de Educação Física Escolar como anfitrião desse evento, profissional, doutorando Antônio Ricardo Catunda de Oliveira. Compondo a mesa de abertura, a nossa autoridade maior em educação física no Brasil, o presidente do Conselho Federal de Educação Física, nosso mestre Jorge Steinhilber. Por favor, podem se sentar. Passo a palavra ao nosso presidente da Comissão de Educação Física Escolar, Antônio Ricardo Catunda de Oliveira. Muito bom dia a todos. Com bastante alegria que a gente retorna ao Fórum de Educação Física Escolar, esse que traz para nós uma quantidade significativa de desafios. E é interessante, de uma maneira rápida, mas historiar um pouco, não a questão do fórum somente, mas dessa comissão, que a partir desta quinta edição, passa a coordenar os trabalhos desse fórum. Essa comissão ela nasce no Conselho Federal em forma de grupo de trabalho, devido a algumas necessidades que a própria plenária do Conselho apresentava, pela demanda social, por algumas respostas do Conselho no que concerne a questão da educação física escolar. Então, o Conselho passa a criar um grupo de trabalho para isso, e logo após, esse grupo ele é criado em 2007, e com o advento do ano da educação física escolar e o aumento da demanda, há também a necessidade de uma reorganização, um redirecionamento e uma organização que pudesse contemplar a quantidade significativa de demandas, logo a partir de 2009, com o ano da educação física escolar, por participação do Conselho em eventos, congressos, seminários, produção de documentos. Na produção de documentos, nós colocamos como meta, a cada evento, a cada seminário, a cada congresso, deixar ali um documento conceitual, um documento que a gente colocasse também a possibilidade de edição de algumas cartas, e essas cartas começam também a animar outros eventos. Então, o ano da educação física escolar, a gente pode dizer que o 2009 ele foi o princípio de uma transformação da visão do Conselho na atenção maior com relação à educação física escolar. Tanto que esse ano ele foi estendido a um biênio. Nós tivemos 2009, 2010, como o biênio da educação física escolar. De um modo particular, os membros da comissão
nos seus espaços de trabalho mesmo, nas suas regiões, passaram a coordenar, desenvolver e participar de maneira efetiva de seminários e fóruns. Então, isso fez com que a plenária, né, o pleno do Conselho Federal, entendesse a necessidade de criação de uma comissão específica para isso. E essa comissão ela foi reorganizada em 2011 e temos, então, a partir daí, acredito, um desafio maior, que é criar um documento de recomendações, né, para a educação física escolar que parta do Conselho Federal de Educação Física. Desafio por quê? Nós entendemos que as diversas temáticas, inclusive as que serão trabalhadas nesse fórum, já são trabalhadas e existe uma quantidade significativa, inclusive, de produção. Então, assim, nós não vamos aqui inovar, nós vamos aqui criar uma inovação de um documento, mas sim colocar o posicionamento do Conselho Federal para a categoria e para os professores de educação física escolar. Então, o desafio maior nosso é que, com a colaboração dessa plenária, com o conhecimento trazido aqui por nossos palestrantes, pela nossa participação nas mesas, a gente possa contribuir na construção de um documento que atenda essas necessidades. Então, esse fórum que hoje se inicia tem esse desafio, é um desafio que vai ser partilhado por todos nós. Então, a comissão deseja que possamos nós, de forma conjunta, né, discutir, sempre entendendo que existe uma temática diária. Nós optamos por uma temática somente diária, para que a gente possa exaurir o tema, que a gente possa explorar o máximo possível e, ao final, contribuir com a construção desse documento. Então, nós desejamos aqui, em nome da Comissão de Educação Física Escolar, que possamos ter um fórum propositivo, possamos ter um fórum objetivo, direto, baseados nos nossos objetivos. Então, que todos nós possamos ser iluminados aqui no sentido de que as discussões possam fluir sempre no sentido de trazer solução para os problemas aqui apresentados. Um bom dia a todos, que possamos ter um bom fórum. Para a sua breve palavra na mesa de abertura, presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber. Bom dia aos presentes, bom dia aos presidentes de conselhos regionais que se fazem presente, bom dia conselheiros regionais, conselheiras regionais, conselheiros e conselheiras federais, profissionais de educação física, estudantes. Bom dia àqueles que nos acompanham virtualmente. Mais uma vez, cumprimentar a comissão pela organização desse evento, cumprimentar o presidente da comissão, Antônio Ricardo Catunda, pela organização deste evento, por nos legar a possibilidade de estarmos aqui discutindo uma questão de suma importância. Ontem nós tivemos a oportunidade, na abertura, ter homenagem a um saudoso profissional de educação física, que foi um dos grandes defensores da educação física de qualidade, nosso querido amigo Manuel José Gomes Tubino, que sempre dizia que não existe educação sem educação física, que deixava isso com toda clareza, e nós temos esse lema como um dos lemas do sistema CONFEF-CREFES, no sentido de deixar claro para todas as instâncias, em todos os momentos, principalmente agora em que o Brasil é foco mundial em relação às questões de atividades físicas e esportivas, em que mídia, governos, parlamentares, judiciário, enfim, todos estarão respirando, falando, comentando e comendo esporte e atividade física, e nós não podemos deixar fugir essa oportunidade de discutir e trazer seriamente essa questão da educação física escolar. O sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física tem investido muito nisso, não só na questão do biênio 2009-2010 com intensidade, mas como com fóruns realizados no Congresso Nacional, seminários no Congresso Nacional. Essa comissão tem envidado esforços no sentido de estarem na maioria dos estados, onde são convidados para discutir com os profissionais de educação física, debater com as secretarias e, principalmente, trazer à tônica a grande dúvida que paira sobre todo a nossa problemática, né? Objetivos, metas, finalidades da educação física escolar, à medida em que a mídia divulga a importância do esporte, mas não se fala
ou ainda pouco está se falando do profissional de educação física. A nossa tônica será sempre no sentido de valorizar a presença do profissional de educação física nesse contexto. Então, desejar que todos sejam muito bem-vindos, tanto aqueles que estão presencialmente quanto aqueles que estão virtualmente, que tenham um bom trabalho e que nós possamos fluir com um bom documento. Muito obrigado. O 5º Fórum de Educação Física Escolar do CONFEF inaugura a transmissão pela internet, ao vivo, in loco, direta, e chama a atenção a todos que a participação da plateia se dará tanto quanto a participação daqueles que estão via internet. Todos poderão fazer perguntas, porém teremos um limite para as perguntas presenciais de, no máximo, 2 minutos. Solicitamos a quem pretender fazer a pergunta que se prepare para se ater apenas à temática do dia. Então, traga a sua pergunta, ligada diretamente ao tema da mesa, construa no menor tempo possível para que possamos beneficiar a todos aqueles que tenham interesse em fazer perguntas. Nós interromperemos caso o tema da pergunta não esteja sendo atendido conforme a regra indicada. Chamamos a atenção, portanto, para algumas regras, além dessa que acabei de citar. Primeiro, a mesa única por dia, então, nosso presidente já informou da questão temática, né? Cada dia com um tema diferente para que possamos esgotar a discussão. Também chamamos a atenção que a participação pela internet poderá vir por escrito, nós receberemos, temos uma secretaria pronta para receber a pergunta, mas pedimos aos colegas da internet que nominem, que se identifiquem e encaminhem a pergunta com a sua devida identificação com o nome e com o local de onde está mandando a pergunta para que possamos citar essa participação. A Comissão de Educação Física Escolar, constituída pelo nosso presidente Ricardo Catunda, também tem a participação de outros membros que agora serão lidos e eu peço a gentileza que fiquem de pé. Então, como secretária da Comissão de Educação Física Escolar, Jeane Caselato, está aqui de blusa branca à nossa frente. A Elizabeth Laurindo, por favor, profissional de Educação Física, Elizabeth Laurindo. A nossa querida Janine Vininski, lá na entrada. Nosso mestre Sérgio Sartori, por gentileza. E esse cerimonialista que vos fala, Lúcio Rogério, todos os conselheiros federais, profissionais de educação física. Dando continuidade, então, ao fórum, passamos a palavra à mesa. Teremos uma apresentação, o primeiro palestrante nosso será do presidente Jorge Steinhilber, fazendo as considerações do Conselho Profissional através da apresentação que ele preparou. Em seguida, daremos continuidade, a nossa ilustre convidada será levada à mesa, mas desde já chamamos a atenção que teremos a professora doutora Maria Helena da Silva Ramalho, hoje professora na Universidade Estadual de Santa Catarina. No momento em que for convidada, teremos a leitura do seu currículo. Ok? Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Na medida em que o tempo vai passando, a plateia presencial e certamente virtual também vai aumentando e esperamos que possamos ter realmente um debate bastante interessante a respeito dessa questão que muito nos aflige, que é a educação física escolar, né? Hoje nós estamos às voltas aí com a questão de algumas secretarias de educação querendo diminuir a disciplina de educação física escolar por conta de resultados de Enem e de classificação de IDEB, acreditando que aumentando as aulas de matemática, tirando as aulas de educação física, possa haver uma maior classificação nesse. Infelizmente, as pessoas estão mais preocupadas com classificação do que com processo educacional. Então, isso, de fato, é uma questão preocupante. Não poderia deixar de começar a minha fala, nesse momento do 150º ano de nascimento do Barão de Coubertin, que foi uma pessoa que
hoje todos reconhecem como grande responsável por mantermos os Jogos Olímpicos, né, em evidência, mas que é importante ressaltar que era a pessoa que, quando pensou na questão do resgate dos Jogos Olímpicos, ele pensou no esporte não enquanto uma questão de desenvolvimento. Me jogaram aqui a Seminário de Educação Olímpica em vez do outro. Vou pedir permissão, porque fizemos uma mudança aqui, desculpa. Vê se você acha aqui, por favor, bota aí. Copiaram errado aí, por favor. A tecnologia nos enganou, está vendo? Vem rápido, preparei antes, mas, infelizmente, foi equivocado. Mas, de qualquer maneira, a questão do Pierre de Coubertin, faço questão de colocar nos dois, em razão de ter sido a pessoa que, 2013, por favor, 2013 aqui, 2013, isso, por obséquio. Qual foi que se abriu? Não, Educação Física Escolar. Se abriu outro novo, aí vamos ficar no mesmo. Isso, Seminário de Educação Física Escolar. Abriu o Seminário de Educação Olímpica e mas é importante resgatar, trazer à baila de que, de fato, foi a pessoa que trouxe a proposta dos Jogos Olímpicos, do esporte enquanto um fator de educação, enquanto um fator de cultura, enquanto um fator de qualidade de vida, e que, sem dúvida nenhuma, merece essa nossa homenagem em todas as nossas participações ao longo desse ano, porque contribui, principalmente nesse momento, volto a repetir, em que nós estamos às voltas com os principais eventos esportivos do Brasil, e que eles poderão contribuir nas questões dos legados socioeducacionais relativos a isso. Então, a minha participação aqui, conversei muito com o nosso presidente, é muito no sentido de instigação. Não vou fazer aqui uma palestra a respeito da importância da atividade física, eu tenho certeza que todos nós conhecemos, mas sim trazer essas questões da discussão de realidade, né? Da importância da construção de um documento, e entendendo que, deixar claro que a minha base de formação foi educação física escolar, é educação física escolar, em que pese depois ter evoluído para a defesa do profissional de educação física enquanto o instrumento responsável pela utilização da ferramenta atividade física e esporte, mas fundamental trazer à baila essa questão. É importante dizer, o presidente Catuna já ressaltou, eu falei um pouco na minha fala, mas deixar claro que hoje a entidade que vem defendendo a educação física é o sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física, não só através dos biênios, mas através da nossa preocupação de que essa atividade não seja apenas uma questão de manipulação, e sim instigando que em todas as séries, em todos os ciclos, em qualquer lugar, os alunos tenham direito à atividade física, à educação física escolar, conduzida por profissionais de educação física. Essa é uma questão muito importante. Assim como nós temos procurado distribuir uma série de documentos no sentido de trazer e manter à baila essa questão da educação física de qualidade, que é a Carta Brasileira, e, recentemente, a cartilha que vem motivando a compreensão e, evidentemente, motivando os pais, não só as crianças, mas os pais a cobrarem da escola esse direito que a criança tem à prática de atividades físicas, né? Nós hoje, ou há pouco tempo, nós tivemos essa preocupação com a evolução do ser humano, né? Que ele vinha num processo de crescimento para um processo de estar sentado, tendo mais uma vida sedentária, e hoje nós, na verdade, estamos partindo para uma coisa até um pouquinho mais complexa, né?
que não é só ele sentado, mas o fato de estar sentado está resultando num homem gordos, né? Num homem que está trazendo questões para a saúde pública e, infelizmente, para a nossa qualidade de vida, principalmente na questão infantil. E nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso. A educação física escolar tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Mas qual é essa responsabilidade? Essa aqui é uma questão que a gente precisa, de fato, discutir. Como é que a educação física escolar pode e deve contribuir para essa questão? É, na verdade, criando a tal aptidão física anteriormente? Será que a nossa educação física dá conta disso? E nós entendemos que vamos insistir de que o profissional de educação física é que, de fato, faz essa diferença. Essa é a nossa bandeira, é o nosso lema, é onde nós não abrimos mão. É que a boa orientação é que faz essa diferença. A questão da ética, nós temos percebido que se fala muito em ética, se tem conversado muito sobre ética, as pessoas têm dito a respeito de como devem ser comportamentos éticos, mas, infelizmente, a prática da questão ética é uma situação que muito nos preocupa. Eu tive um exemplo, infelizmente, agora recentemente, no Ano Novo, de como a nossa escola não funciona. Fui na praia, na Barra da Tijuca, para assistir a passagem de ano, e no dia seguinte, às 6 horas da manhã, aquilo estava uma nojeira. Ou seja, a escola sequer conseguiu mostrar a importância das pessoas não jogarem lixo de qualquer forma. Não ensinou as crianças de que a gente pode simplesmente ter um saco de lixo ou ter um pacote onde nós podemos juntar esse lixo. Essa é uma responsabilidade da escola antiga e que não está dando conta. Muito bem, nós não vamos aqui discutir a questão da educação. Nós sabemos que a educação está com problema. Vamos tentar, pelo menos, fazer com que a nossa educação física possa ajudar alguma coisa. Essa é uma questão importante, né? Alice no País da Maravilha, a primeira pergunta que se faz é: Alice, aonde você quer chegar? Ela, então, bem, começa a pensar, muito bem, então qualquer caminho serve. Se você não sabe onde vai chegar, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E é isso que está acontecendo com a educação física. Se a gente não sabe a meta, o objetivo, finalidade, onde ela quer chegar, qualquer caminho serve. 30 anos de obrigatoriedade, e nós não conseguimos legitimar a educação física no seio da sociedade, no sentido de fazê-la tão importante quanto a matemática ou o português. Então, nós temos que saber qual o objetivo, onde queremos chegar, o que queremos atingir com a disciplina educação física. E aí começam as perguntas que eu creio, espero que a comissão, que este grupo, que as pessoas que estão nos acompanhando virtualmente possam trazer respostas. Qual o objetivo da disciplina de educação física escolar? A finalidade e a missão da escola conhecemos. E a disciplina de educação física escolar é um dos componentes que contribui para esta formação cidadã. Mas qual o objetivo específico da educação física escolar? Qual o papel da educação física escolar? Promover a aptidão física? Promover a iniciação esportiva? Formar equipes esportivas? Nós já ouvimos isso. Vários profissionais de educação física justificaram a não retirada da disciplina de educação física porque prejudicaria a formação de equipes. Então, isso está na nossa... O que eu estou trazendo aqui não são invenções, são situações de questões que foram apresentadas e apontadas nas secretarias de educação. E nós temos que começar a responder e dar conta disso. Promover festas juninas, folclóricas, participar de desfile, ser o quebra-galho da escola quando falta professor de outra disciplina. Questões como: que educação física escolar temos hoje? O que ela vem trabalhando no seu cotidiano? Como tem sido o esporte escolar no seu dia a dia? Qual a diferença e a compreensão entre o esporte escolar e a disciplina de educação física escolar? Qual a diferença entre ter a disciplina de educação física escolar e a obrigatoriedade de se fazer no contraturno atividades físicas e esportivas, essas sim que possam contribuir para minimizar a questão da obesidade. Educação física escolar, desafio, dificuldades e problemas. A educação física se encontra com inúmeros problemas e dificuldades. Muito bem, eles são históricos.
continua carente de uma definição clara de identidade, capaz de especificar a sua missão e função. Temos que entender que nós estamos nesse problema. No momento em que nós compreendermos que existe esse problema, nós podemos começar a atacar a questão. Conjunto de questões que não fazem parte das preocupações da tradição da área da educação física e que são fundamentais para legitimar um componente curricular num projeto. Questões como: por que esta disciplina deve compor o currículo escolar? Temos que justificar. A matemática justifica, o português justifica, temos que justificar a educação física. Quais são os seus objetivos? Qual a sua missão? Qual a sua finalidade? Quais são os seus pilares? Quais são os seus conteúdos? Como são sistematizados os conteúdos ao longo dos diferentes níveis de ensino? Como esses conteúdos devem ser ensinados? O que a disciplina Educação Física Escolar ensina? O que avaliamos nas nossas aulas de Educação Física? Por que a Educação Física não logrou, na escola, ter o reconhecimento das demais disciplinas predominantemente orientadas para o desenvolvimento intelectual dos alunos? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Ela sempre esteve presente, nós sempre estivemos atuando. Por que nós não respondemos isso? É o momento de começarmos a aproveitar a oportunidade para buscar essas respostas. Por que a disciplina está muito longe de ser vista como uma prioridade, ou sequer como uma necessidade dispensar para a formação dos alunos, no momento em que todos dizem que é fundamental a atividade física, que a qualidade de vida só pode ser através de uma vida ativa? De que forma nós estamos levando essa situação para dentro da nossa escola, para dentro da educação física escolar? Se essa área é a única que visa preferencialmente a corporeidade e o desenvolvimento motor da criança e dos jovens, como desconsiderar a disciplina e a redução da sua presença nas escolas? No momento que nós pudermos justificar, no momento que nós tivermos essa questão clara das missões e dos objetivos, nós temos como chegar nos governos e comprovar o prejuízo que será para o governante, que será para a saúde pública, que será para as políticas públicas e, evidentemente, para a criança, no presente e no futuro. Então, nós precisamos ter essas questões. Mudanças no mundo da vida da criança e jovem, implicando uma redução de oportunidades de exercitação corporal. Cada vez menos as crianças praticam atividades físicas. Algum tempo atrás, as crianças participavam em atividades na rua, brincavam de qualquer forma, tinham uma atividade. Hoje não tem mais. Hoje nós ficamos em casa. Diminuição das condições de oportunidades lúdicas, urbanização dos espaços, acréscimo de eficiência de posturas, aumento crescente do consumo de meios audiovisuais. Além do domínio puramente motor e corporal, a educação física integra dimensões cognitivas, afetivas e sociais. De que forma, como nós temos que começar não só a escrever, não só colocar em documentos, mas sim começar a colocar isso em prática. Aquisição dos valores do fair play, do respeito, da consideração e tolerância, assim como da atitude de integração e cordialidade, assim como vivência. Nós já começamos o ciclo olímpico, já começamos o projeto de desenvolvimento para a realização dos Jogos Olímpicos, mas, novamente, os legados socioeducacionais, aonde deveria estar incluída a educação olímpica, que seria um dos procedimentos que poderiam contribuir para isso. Infelizmente, nós estamos sentindo que está sendo relegado a terceiro e quarto planos. Corremos o risco de ter as mesmas falhas que tiveram os Jogos Olímpicos de Londres, apontados pelo relatório de Londres, não por outros, apontados pelos relatórios oficiais daqueles que organizaram os Jogos. Formação de um estilo de vida ativo e hábitos saudáveis, prevenção de comportamentos desviantes, assim como os ligados a consumo de drogas. Nós temos responsabilidade sobre isso. A educação física caracteriza por uma falta de consenso, não só acerca da missão e objetivos, mas também acerca da natureza de sua matéria. Temos aí várias manifestações, vários posicionamentos. Alguns dizem que a educação física tem que ser teórica, outros dizem que tem que ser exercício físico, outros dizem que não tem que ter prática, outros dizem que tem que jogar a bola para o alto. Enfim, uma série de situações e sem uma definição. A reconstrução da disciplina de educação física apresenta-se, pois, como uma tarefa inadiável.
mas que, paradoxalmente, encontra as maiores resistências em alguns de seus teóricos, associações profissionais e profissionais de educação física. São questões que nós temos que nos deparar, são questões que nós temos que discutir. Nós não podemos mais ficar simplesmente nos acobertando ou colocando peneira na frente do sol. Nós temos que ir fundo nessas questões, debatê-las de fato e encontrar as respostas. Apresentar, no mínimo, um caminho para essa situação. A história da disciplina de educação física é a história da permanente necessidade de fundamentar, legitimar e alicerçar o seu lugar, sua relevância, presença no ciclo da atividade. Então, hoje, nós estamos às voltas com uma educação para a saúde, e nesse contexto, a educação física é imperativa. Não podemos mais deixar de fora a questão da educação para a saúde. Temos que romper essa barreira de que a educação física escolar não pode tratar, não deve tratar das questões da educação para a saúde. Ela tem uma responsabilidade fundamental nesse processo. De que forma, como nós vamos trabalhar isso ao longo desse tempo. Aqui, apenas rapidamente, algumas questões que são concretas e conclusivas. Por exemplo, panorama sobre a educação física nas escolas municipais do Rio de Janeiro, apresentadas pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que demonstra lá como é que, de fato, a educação física escolar tem problemas de instalações, tem problemas de desenvolvimento profissional, tem problema de como o profissional desenvolve esse trabalho, tem problema de como os pais identificam esse processo, tem problema de como as direções das escolas não sabem o porquê e o que deve ser cobrado daquele profissional que está trabalhando, enfim, apontados concretamente em avaliação em trabalho do tribunal. E quando nós fomos participar, ou seja, quando o Sistema Conselho Federal foi chamado a participar, não tínhamos as respostas para poder apresentar. Temos teorias, temos conceitos, temos possivelmente várias bibliografias nas quais nós podemos nos dispor, mas precisamos ter uma questão mais conclusiva nessa questão. Que nessas reuniões manifestamos o nosso interesse em estabelecer a cooperação, mas precisamos, de fato, ter hoje essa questão relacionada aos profissionais. Os professores apontaram também os principais problemas enfrentados por eles ministrarem as suas atividades. Mas, outro relatório é do Tribunal de Contas da União, num trabalho que eles fizeram sobre o alto rendimento, mas, ao fazer o trabalho do alto rendimento, eles se valeram também no sentido de identificar como estava a educação física escolar. E eles apontaram as incongruências e apresentaram um levantamento a respeito dessa situação caótica. Todos os dois trabalhos facilmente são encontrados no portal. Aqueles que quiserem conhecer na íntegra os dois levantamentos por dois tribunais de contas, eles são muito importantes. Então, a questão conjuntural da diminuição da oferta da disciplina por conta do IDEB, substituição de matemática, a educação física tem que mostrar o seu valor. Essa é uma questão fundamental, é a questão do valor. Nós temos que identificar o valor dessa nossa atividade. Já temos os parâmetros curriculares que falam sobre ela, apontam diversos caminhos, apontam questões transversais, definem uma série de possibilidades que não foram analisadas, não foram implementadas, não foram devidamente estruturadas na escola, e nós precisamos encontrar. As aulas de educação física deveriam ser um espaço para discussão e conscientização de pais e alunos a respeito da prática regular de atividades físicas. Penso que essa é uma questão fundamental e importante. As doenças crônicas não transmitíveis são fundamentais hoje. Hoje, todos os trabalhos sobre saúde e doença apontam para essa questão. E se nós formos analisar, nós temos todas as possibilidades de contribuir, de ter uma educação física escolar que possa contribuir sobre isso. A questão da epidemia da obesidade é fundamental, imprescindível, cada vez piorando mais. Mais uma vez, a educação física escolar pode e deve ser uma questão
voltada para esse problema. Portanto, um programa de educação física escolar deve promover um compromisso vitalício com a prática de atividade física como parte de um estilo de vida saudável. É uma conscientização, levar a criança a compreender isso, ter as oportunidades de vivenciar essas questões. Não sejamos inocentes de acreditar que 2 ou 3 aulas semanais de educação física na escola vão provocar o extermínio da obesidade infantil, mas essas aulas poderão auxiliar no controle do peso e da obesidade. O mais importante é o simples fato de o professor de educação física estimular a prática das atividades físicas de modo que as mesmas possam fazer parte da vida dos alunos em formação. Aos professores de educação física cabe o incentivo aos alunos para o aumento da prática de atividades físicas e momento de lazer, a promoção de práticas extracurriculares no ambiente escolar e o desenvolvimento adequado das aulas de educação física. Cabe à escola contribuir para uma educação para a saúde em consequência da adoção de hábitos saudáveis. Ou seja, a educação física precisa ser uma atividade que não seja apenas naquele momento, naquele ano em que a criança está participando, e sim que ela possa entender o que isso representa para a vida, que ela crie hábitos e se conscientize em relação a isso. Portanto, fechando e concluindo, já para encerrar a minha participação nessa instigação, aqui vocês possam, ao longo desses 3 dias, urge definir, redefinir ou definir missão, objetivos, conteúdo. É necessário refletir sobre a vida da criança e do adolescente e do seu desenvolvimento em práticas de atividades físicas para a melhoria de sua qualidade de vida, promoção da saúde e formação cidadã, para a formação de valores e hábitos favoráveis para a saúde. Essa é a intenção da nossa proposta aqui e bons seminários a todos. Muito obrigado.